Meus irmãos, pedimos a todos nesse instante que asserenemos nossos corações, buscamos higienizar nossa mente para que possamos dar início à nossa ceia espiritual, né? Do qual nos alimentaremos do pão espiritual, que nos é fornecido através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Peço a todos que têm acesso ao Evangelho, através das redes sociais, através dos grupos Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade do Facebook, através dos grupos de WhatsApp, Prece Espíritas, Reflexões Diárias, Estudos, Tratamentos, Postagens, através do grupo Caminho da Espiritualidade, pedidos de orações, enfim, através do grupo do YouTube, no canal de Reflexões Diárias, e a todos os outros meios de divulgação, as mídias sociais, que as pessoas possam ter acesso a esse Evangelho. Que possamos ouvir com o nosso coração limpo, puro, com a nossa mente higienizada, que possamos ter acesso a esse alimento que vai saciar a nossa fome de amor, de conhecimento, de compreensão da nossa real condição de eternos espíritos e espíritas. Pedimos a autorização do nosso Pai para que toda a falange de benfeitores espirituais que nos acompanhe, que nos orienta, que nos aconselha, que nos assiste e que junto com nós também estudamos o Evangelho, que possamos dar início ao Evangelho de hoje, com uma leitura do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Aflição. Cada criatura, olhai por vós mesmo. Isso está em João, capítulo 1, versículo 8. Cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito às lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável quando precisa ao campo dos nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social, repleta de espinhos, que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retorne à existência. Além, é a tarefa representativa, em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar da nossa própria felicidade. Em toda parte, encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamentos benditos, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Transfugas de saber nas menores modalidades, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, e que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Saibamos valorizar nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz.
Colocado desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio, em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para o bem, para as bem-aventuranças imperecíveis. Mestre amado Jesus, estamos aqui novamente reunidos para o estudo de hoje. Pedimos sua bênção, pedimos que olhe por cada um dos nomes colocados nos pedidos de orações dos grupos, dos nomes, das intenções levadas nos pensamentos das pessoas que ouçam. Pedimos que as falanges do bem, interceda junto a cada um desses irmãos que foram colocados nomes em orações ou que os seus pensamentos elevaram. Que cada um receba o conforto, receba o lenitivo segundo os seus merecimentos. Que todos que fazem tratamento espiritual, que participam dos grupos citados, recebam o benefício da sua bênção em forma de dádivas em sua vida. Graças a Deus. Nosso evangelho de hoje será do capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estais no céu. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberão sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Está em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, poderei me curar. Jesus, estendendo-lhe a mão, tocou e lhe disse: Eu quero, estais curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disso a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes, e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É um sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens a esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura. Ou mesmo que não crê na vida futura e se diz ao contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o benefício irá gritar, o benefício sobre os telhados, e que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não daria uma moeda. Por isso Jesus disse: aquele que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. E com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba que a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro de modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhes um pedaço, atento se alguém não a viu esconder,
indigna paródia das máximas de Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberão sua recompensa na terra. Foram vistos, e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. E é tudo que terão. Qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar sobre os benefícios, sobre o beneficiado que lhe impõe? De alguma sorte, testemunhos de reconhecimento lhe faz sentir a sua posição, em exaltando o preço do sacrifício que se impôs por ele. Para este não há nem recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir alguém abençoar o seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que secam, em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recai sobre o coração do aflito e a ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo o benefício censurado é uma moeda falsa sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além de caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e faz aceitar benefícios sem que o seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe. Há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele que presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos aos comentários. O que nos traz esse ensinamento de Mateus, no capítulo 6, versículo 1 a 4? Que tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois não recebereis recompensa de Deus, vosso Pai. Quando derdes esmolas, não saiba que a sua vossa mão esquerda, o que faz a vossa mão direita. Na história, nessa parábola contada na cura do leproso, em Mateus, no capítulo 8, de 1 a 4, um leproso veio ao encontro de Jesus dizendo: Senhor, se quiserdes, poderá curar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse: Quero-o, fica curado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Disse-lhe Jesus: abstém de falar disso a alguém, mas vá a mostrar-te aos sacerdotes, a fim de que lhes sirva de prova. Qual é o significado disso em relação? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. O significado é uma imagem que caracteriza a beneficência modesta, que devemos fazer o bem simplesmente pela oportunidade de ajudar e não pela oportunidade de nos tornarmos aparente perante o outro, superior perante aquele que nós estamos ajudando. Para nós não chamarmos a atenção para cima de nós, dos nossos feitos, e sim para cima do objeto de cura que foi feito àquela pessoa necessitada. Então, ocultar o bem que se faz constitui uma grande marca de superioridade moral, porque nós estamos fazendo o bem por fazer e não por nos aparecermos. Mas se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso se apresentasse aos sacerdotes? Naquela época, a lepra, era uma doença, um mal fortíssimo, como
Quem era leproso era declarado imundo, era banido da sociedade. Moravam em cavernas, em guetos, né? Ele não tinha uma vida social. A lepra atacava principalmente os tecidos, né, epidérmicos, sistema nervoso, e provocando lesões nodulares, ulcerativa, profundas, deformante. E como ela era contagiosa, todos foram banidos do convívio com os outros. E quando Jesus pede a esse leproso que vá a ter com um sacerdote e não falar nada para ninguém, porque os sacerdotes da época era como uma figura sanitarista também, né? Além dos outros poderes. Só ele poderia trazer aquele leproso de volta ao convívio da sociedade, porque ele já fora excluído, né? Ele não bastaria chegar que ele não seria aceito. Mas através de um sacerdote que verificasse que ele estava realmente curado, ele poderia voltar ao convívio da sociedade. E conforme se vê no livro de Levítico, em 14:1-32, a oferenda, né, que Jesus fala pela purificação do leproso envolvia a imolação de um cordeiro pelo sacerdote, cujo sacrifício anularia a culpa do leproso. Era a função de fazer o registro da purificação e dar liberdade ao homem. Então, caberia ao sacerdote esse papel, né, de fazer a imolação do carneiro, de fazer oferecendo os sacrifícios e de poder restituir esse homem ao convívio da sociedade novamente. Mas por que que ele foi curado ao toque de Jesus, né? Porque ele já tinha uma predisposição para a cura. Ele buscou através da sua humildade, da sua fé, do seu arrependimento, da sua vontade, né, de ser curado. Chegou aos pés de Jesus confiante. Ou seja, ele predispunha elementos necessários para a ação da cura em seu corpo. Aí, ao contato com Jesus, que era um perfeito magnetizador, né, com uma condição moral elevadíssima, um campo eletromagnético de proporções infinitas. E essas partículas, né, de alta energia emitida por Jesus através da imposição da maneira, foi como um acelerador reparando, tirando aquelas células doentes, substituindo pelas células sã. Então, o que demoraria anos através de outros recursos, em Jesus foi automático, uma escala muito rápida, devido à condição, né, de Jesus na sua qualidade moral. E por isso ele foi curado assim tão rapidamente. Por isso que Jesus então pediu que ele fosse a ter com com o sacerdote, para que o sacerdote tivesse a oportunidade de voltá-lo ao convívio de todos. Porque era esse costume na época, né? Ele tinha que voltar ao convite da sociedade, porque era muito difícil esse período. Os leprosos eram banidos da vida familiar, social, em razão da sua doença. E quando fizermos o bem, né, e esse bem for ostentosamente, ele só está na finalidade de valorizar a nossa vida presente. Toda vez que eu faço a propaganda do bem que eu faço, eu estou buscando a minha valorização e não do bem que eu estou realizando. Que o bem que eu realizo é silencioso, tem que ser silencioso. E não tem que ser colocado aos quatro cantos para que eu fique conhecido e não o bem fique conhecido. E a recompensa para esse bem que é exposto ao quatro cantos e que todos os mundos ficam sabendo é o apoio dos homens, né? Agora, quando é ao inverso, quando ele é feito com modéstia, quando ele é feito em silêncio, aí a valorização não passa a ser a vida presente, mas sim a vida futura. E qual será a nossa recompensa? Nesse caso, a recompensa será o apoio de Deus. Porque no primeiro caso,
Essa falsa modéstia, ela deixa transparecer o benefício. Agora, a modéstia real, ela oculta esse gesto. É diferente. E Jesus foi um exemplo, né? Ele abstém de falar isso, ele pede, abstém de falar isso a alguém, que não precisa de fazer esse comentário. Vá sim falar com a pessoa que tenha a condição de te reintegrar ao convívio de todos. Ele não pediu para que saísse fazendo propaganda, que falasse para ninguém. Pediu pelo contrário, que ele não falasse. Que a única pessoa que ele falasse era com as pessoas que teriam condições de reintegrar eles à sociedade. Essa é a verdadeira beneficência sem ostentação, que nos traz méritos, né? Que pode ser a caridade material e a caridade espiritual, né? Então nós temos quando nós impomos, né? Nós temos que reconhecer que quando nós impomos esse reconhecimento, faz pesar esses benefícios sobre quem recebe. Que quando eu imponho que eu estou fazendo aquilo para ajudar, que eu estou me sobrepondo àquela pessoa, eu acabo humilhando aquela pessoa que está recebendo o benefício, né? Quando eu ajudo e falo, olha, eu estou fazendo isso por você, estou me sacrificando por você, né? Quer dizer, de certa forma eu acabo humilhando aquela pessoa necessitada, que eu exalto o meu feito em sacrifício do que foi feito por ele. Coloco ele numa condição ainda de humilhação. Ele sabe que para ser ajudado, alguém está fazendo um sacrifício. E aí as consequências de quem faz isso é que ele não vai receber as recompensas nem terrestres, porque até o próprio beneficiado desse tipo de caridade acaba se sentindo constrangido pelo ato em si. Agora, quando se faz a verdadeira caridade, inverte-se os papéis. O benfeitor se faz de beneficiado e resguarda a suscetibilidade do beneficiado. Converte a esmola em serviço. Dissimula o benefício e dispensa o reconhecimento ou recompensa. Por isso que nós devemos sempre fazer esse bem sem ostentação, simplesmente pelo fato de nos colocarmos à disposição para esse trabalho na seara do Senhor, de ajuda, porque hoje podemos estender a mão, amanhã pode ser alguém que estenda a mão a nós. O mundo é um ciclo, estamos bem, estamos caídos. Esse processo, nesse educandário chamado Terra, temos que viver várias experiências em consequência das nossas atitudes. Uma hora oferecemos, outra hora recebemos. Por isso a necessidade da humildade em nossos corações em todo o tempo, para que possamos, através do amor ao próximo, do amor ao nosso Mestre, do amor a Deus, compreender que devemos ajudar com o único intuito de elevar o que estão caído. E a consequência é a iluminação dos nossos caminhos. Graças a Deus. Estamos encerrando mais um Evangelho. Que possamos agora, serenando nossos corações novamente, pedir ao nosso Mestre amado que estenda suas mãos sobre as águas aqui postas, colocando nela os lenitivos restauradores da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde espiritual. Que as nossas dores e aflições sejam diminuídas, que a nossa compreensão das nossas dificuldades possam ser transformadas em uma força para a superação das mesmas. Dificuldades teremos que passar, mas a aceitação delas que torna elas mais pesadas. Que a aceitação e o nosso trabalho no bem
seja um lenitivo para essas dores. Pedimos, Pai, que olhe também para os aflitos nos leitos de hospitais, para as crianças órfãs de pais, para os senhores de idade, senhoras, órfãos de filho, abandonados nos asilos, para aqueles que vagueiam pela rua sem um teto, para o pai de família que encontra desempregado, necessitando de um rendimento para dar dignidade, dar um pão ao seu filho, para aqueles lares abastados que têm de tudo, mas falta-lhe o amor necessário para a união familiar e o entendimento dos seus membros, para os casais que estão em conflitos, que eles possam, na compreensão, no amor e no respeito, se compreenderem mutuamente, buscando, através do amor, a unificação das famílias, que é a base, sustentação moral da humanidade, e que o exemplo dos pais possam estender aos filhos a verdadeira dignidade de uma família onde existe um lar e não apenas uma casa física. Pedimos a todos os outros que colocaram os nomes nos grupos de tratamento, que fizeram pedido por intercessão e que de alguma forma chega até nós, seja qual for a forma e os meios das redes sociais, que todos possam receber o benefício das suas bênçãos, Pai. Que toda a espiritualidade amiga, que a equipe do Dr. Bezerra possa atender a cada um segundo os seus merecimentos. Graças a Deus. E que possamos, nesse instante, nos unirmos em oração, em agradecimento a esse momento de luz, de paz e de harmonia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja, que Deus seja louvado. Graças te damos.